Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Estamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que também pode ver em direto no Facebook, mas pode ouvir em diferido aqui nesta rádio aos sábados às 12 e domingo às 21 horas e ler também a versão escrita no Diário Mediafax e também pode descarregar no nosso canal no YouTube e também no site do Semanário Savana. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Estamos a entrar para o programa e o coronavírus não abranda e tivemos hoje mais 19 casos. Exatamente. Não, e a questão não é nada que nos surpreenda, porque sabemos que os números vão continuar a aumentar. Nós estamos apenas no princípio e não vale a pena empolgamentos nacionalistas que Moçambique é melhor que os outros, que a África é melhor que os outros, que nós seguimos melhor as normas, porque inclusivamente isso é mentira. Não é verdade que nós estamos a seguir as orientações do governo, antes pelo contrário. Eu não estou a viver em Maputo. Há 15 dias, quando estive em Maputo, encontrei uma cidade semi-deserta e, portanto, claramente notei que havia uma diferença. Hoje, quando entrei em Maputo e nos próprios arredores de Maputo, não há qualquer sensação de que exista qualquer pandemia. A vida está a correr normalmente. Um número muito significativo de pessoas sem qualquer proteção, ajuntamentos em todos os locais, não apenas nos mercados e nos sítios de apanhar transporte, em todos os lados, grandes concentrações de pessoas, e o tráfego automóvel também está em grande, ou seja, eventualmente não é por Moçambique que os petroleiros têm que reter as suas cargas de petróleo, porque presumo que se está a consumir bastante combustível, pelo menos ao nível dos transportes terrestres. Há grandes limitações em termos de transporte aéreo, mas não me parece que o transporte terrestre, nomeadamente o transporte de lazer na cidade, esteja a diminuir. Aliás, falei com pessoas que vivem na Matola. Tu próprio vives nessa zona e podes testemunhar a tua experiência, que me dizem exatamente o mesmo, que há 15 dias faziam em 15 minutos Matola-Maputo e que agora voltaram os congestionamentos na portagem e as dificuldades em se fazer o trajeto às horas. Por exemplo, hoje havia um grande tráfego a entrar na cidade de Maputo por volta das 14 horas, o que era normal há 2 semanas. Muito bem, este é um tema, caros ouvintes e telespectadores, que vamos abordar com profundidade neste programa, e também vamos a um outro incontornável tema, que é a situação em Cabo Delgado. Mas para já, vamos ao seu facto de semana, Fernando Lima, que é a ditadura das empresas de comunicação. Este é um tema recorrente aqui nos nossos debates, apesar de estarmos a falar do nosso setor. E não sei se é por causa do síndrome de coronavírus que nos tornamos menos vigilantes, menos atentos, que os editores estão mais relaxados e dão mais importância ao coronavírus do que a outros temas. É para mim uma grande preocupação sentir que a imprensa, no seu geral, está a passar para a opinião pública, para os leitores, para os telespectadores, para os radio-ouvintes, muitas notícias que, no fim do dia, não são notícias, são comunicados de imprensa, são textos produzidos por empresas de relações públicas, por empresas de comunicação. Aliás, a minha primeira tarefa diária, quando abro o meu computador e abro o meu correio eletrónico, é exatamente começar a eliminar todo o lixo que recebo diariamente dessas mesmas empresas. Estou contra as empresas de comunicação
de comunicação e imagem. Claro que não estou contra. Elas têm um papel importante, elas dão-nos informações, dão informações importantes às redações, mas as redações são feitas não de publicitários, não de comunicadores de relações públicas, mas de jornalistas, ou seja, por isso é que as redações têm estes profissionais que têm que fazer a seleção, a triagem da informação e fazer a destrinça daquilo que é propaganda, daquilo que é publicidade, daquilo que é notícia. E, portanto, eu acho que não só por causa do momento particular em que vivemos, e a comunicação social está a passar por um momento muito delicado, porque as receitas caíram a pique. Não é por acaso que vários jornais, por causa do coronavírus, declararam que suspendiam as suas publicações em papel, em papel, mas a nossa função final é exatamente de informar, e não podemos passar publicidade por informação, não podemos vender ao público gato por lebre. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso principal tema, que tem a ver com o coronavírus, mas vamos olhar para os vários cenários que foram traçados. Primeiro, Ana Comana, a ministra da Administração Estatal e Função Pública, a saída de uma reunião do INGC, nesta segunda-feira, anunciou um cenário de 20 milhões de infecções em Moçambique, mas sem o desenvolver. O número gerou pânico e expôs o governo ao ridículo. Um dia depois, Sam Guto, que é o diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde, explicou e disse que esse era o cenário pessimista, e também o ministro da Saúde, Armíndio Tiago, veio clarificar algumas zonas de penumbra. Fernando Lima, ainda é a questão de comunicação o grande problema. O problema fundamental é esse mesmo. Dificuldade de comunicação, falta de sensibilidade na comunicação e, inclusivamente, uma ideia extremamente errada que, pelo facto de se darem números espetaculares, isto lança um grande medo sobre a população. Logo, a população decorrente do número dos 20 milhões vai ficar toda confinada em casa, cheia de medo, que estará exatamente neste segmento das pessoas que vão ser infectadas. Portanto, o primeiro elemento que é preciso comentar e lamentar é a comunicação deficiente. Nem parece que é da culpa da ministra Ana Comana. Acho que isto é um erro de fundo das nossas instituições governamentais, e o Mas veículo... há quem argumente que há ali um objetivo escondido, que é lançar alarmes para poder obter apoios da comunidade internacional, onde aparentemente falhou a questão da geração dos 700 milhões. Já lá vamos. Não, é que se fazem estas coisas e depois, como aquele menino goloso que foi apanhado na despensa a ir aos biscoitos, começamos a fazer marcha atrás e a dizer que fomos mal entendidos, que não era esse o objetivo. Ora, é assim, todos nós somos inteligentes, há pessoas muito inteligentes, bem formadas, com muitos conhecimentos no governo, e é lamentável, do meu ponto de vista, que se cometam esses erros. Mas, antes mesmo do governo de Moçambique fazer a projeção dos 20 milhões, nós aqui discutimos o cenário do Imperial College. Ora, o cenário do Imperial College de Londres ainda era mais catastrófico, ou seja, previa que se Moçambique não começasse a atuar num intervalo de três semanas, antes das primeiras medidas no país terem sido tomadas, que atingiríamos um nível de infectados de 95%. A partir daqui é preciso começar a explicar algumas questões.
estar infectado não significa ir morrer, ou seja, é bom que se diga, o governo não sugeriu que iria haver 20 milhões de mortos e só restariam 10 milhões. Não. Aquilo que o governo disse é que haveria 20 milhões de infectados. Mas todos os estudos feitos até agora mostram que 80% dos infectados desenvolvem uma infecção leve. Portanto, uma infecção que não precisa de qualquer internamento hospitalar, inclusivamente não precisa de qualquer tratamento em cuidados intensivos. Mas isto, inclusivamente, surge em paralelo com outra teoria que não está totalmente certificada, que é: seria bom que a maioria da população ficasse infectada, porque ao infectar-se ganharia imunidade. Ora, aquilo que não está totalmente provado é se a população infectada ganhará de facto imunidades. Tem acontecido em relação a outros vírus, mas este vírus ainda está em estudo. Há muitas coisas que não se sabe, que não se sabem destes vírus. Portanto, não é líquido que as pessoas infectadas vão todas ficar imunizadas. Agora, o governo tinha alguns propósitos engatilhados, ou seja, quando traça o cenário dos 20 milhões, também tinha alinhados os números de camas, os números de ventiladores, os números de reagentes, portanto, tinha toda uma mesmo bateria... Mesmo até o valor havia baixado de 700 milhões para 500 milhões. Uma bateria de equipamentos, de meios, inclusive de pessoas a contratar, para depois ter aquela fatura final de quase 500 milhões de dólares. Ora, no momento em que os orçamentos nos países que são tradicionalmente nossos apoiantes, doadores, também se debatem e também estão abraços com esta pandemia. Portanto, não podem dispensar muitos recursos para Moçambique, porque a maior parte dos recursos são para esses próprios países. Mas esses países estão a abastecer-se num dos mercados em que Moçambique tradicionalmente se abastece, que é a China. E a China, neste momento, está a fazer um grande negócio com o fornecimento de todo tipo de equipamento e material acessório para acudir à pandemia que graça em muitos países por todos os continentes. Portanto, Moçambique não andou bem. Agora, é errado fazer-se projeções? Não é errado, mas é preciso especular sobre todos os cenários, é preciso introduzir várias componentes em todos os cenários para que o governo faça simulações e se prepare para responder aos diferentes tipos de cenários, porque, em termos de saúde pública, o objetivo final é que os sistemas de saúde não entrem em colapso. Esse é um objetivo fundamental. Por isso é que está em todo lado esta palavra mágica de dizer que é preciso assegurar que a curva não sobe muito, que a curva achate o mais possível, que seja uma curva o mais lenta possível na sua evolução, porque isto permite aos sistemas de saúde, sobretudo aos sistemas de saúde de países com grandes dificuldades, como é o caso de Moçambique, irem respondendo aos desafios do dia a dia. E para não enfrentarmos as situações terríveis como é o cenário do Equador e da cidade de Guayaquil, em que o sistema colapsou totalmente, e as situações de quase colapso em vários hospitais da Espanha, em vários hospitais da Itália.
Vamos olhar também, no dia 30 termina o estado de emergência decretado pelo PR, o que pode abrir espaço para o Presidente da República manter, relaxar ou agravar as medidas subindo para o nível 4. O antigo Ministro da Saúde, Helder Martins, numa entrevista que concedeu ao Semanário Savana, a edição desta sexta-feira, defendeu que um confinamento total é impossível para aquilo que é Moçambique. Sem ser Borujo, Fernando Lima, o que espera que o PR diga nos próximos dias? Bem, eu espero que o PR, não porque eu acho ou porque é o meu desejo, mas olhando para o atual cenário de Moçambique, da região e o atual cenário internacional, acho que, e usando uma expressão muito moçambicana, o Presidente não tem como, ou seja, não tem como não prolongar a emergência em Moçambique. Nós estamos, infelizmente, nós estamos apenas no princípio. Vamos assistir a cenários muito mais complicados. Nós temos apenas um cluster identificado, ou seja, temos apenas um grupo de infectados identificado e já vamos em 65 casos. Imaginemos que no país começam a aparecer outros grupos de infectados. Isto pode revelar-se de muito difícil controle, não só porque há falta de recursos, mesmo de meios humanos, para seguir todas as infecções. Dois, por causa deste problema terrível que é as pessoas são assintomáticas, não sabem que estão infectadas, e porque Moçambique ainda não tem este elemento crucial para fazer um combate muito mais frontal ao vírus, que é a bateria de testes que precisa. Quando Moçambique chegar a um nível confortável de testes, nomeadamente este 1 milhão de testes que está anunciado como donativo para Moçambique, e se vierem, e os testes nunca vêm sem os respectivos reagentes, quando houver maior descentralização da testagem, Moçambique pode ser muito mais, as autoridades sanitárias podem ser muito mais assertivas em determinar exatamente onde estarão os potenciais focos de infecção. Exatamente por aí, Fernando Lima, por exemplo, os números que temos agora são 65 casos, dos quais 45 em Cabo Delgado, 5 na província de Maputo e 15 na cidade de Maputo, e 9 recuperados e nenhum morto. E Cabo Delgado, sobretudo, a Funge, que é o campamento da Total, é claramente este epicentro do coronavírus. E, até que ponto, já falamos um pouco aqui, mas até que ponto é que os números de Cabo Delgado podem ter a ver com esse massivo teste aos trabalhadores da companhia, o segmento, a facilidade com que se pode fazer o segmento desses contatos, e, por outro lado, até que ponto os baixos casos em outros pontos do país podem encontrar explicação nesta baixa testagem? Francisco, acho que a tua pergunta respondeu à questão. É isso mesmo. Eu não vou dizer que no meio do infortúnio fomos afortunados, mas é importante que esta primeira infecção tenha ocorrido em Afungi, onde o controle dos trabalhadores é muito bom, onde é possível também confinar, inclusivamente com a autoridade sobre os trabalhadores, as pessoas não só infectadas, como a totalidade do universo laboral que está confinado neste sítio. Neste sítio, para as pessoas terem uma ideia, há de facto uma cerca de arame farpado a toda a volta do acampamento, ou seja, sair só se alguém for cortar o arame para sair fora do acampamento. Ou seja, em Moçambique fala-se muito, e é verdade, da porosidade das nossas fronteiras. O acampamento da Fungi tem muito pouca porosidade. É de facto uma cerca. 2, essa cerca tem vários anéis de segurança, e, portanto, se as autoridades
e presumo que estão a impor que ninguém sai ou que só saem as pessoas autorizadas, não há mesmo possibilidade de sair. E, portanto, isto tem-se revelado crucial para este mapeamento quase a régua e esquadro dos infectados. Claro que também aqui, exponencialmente, poderemos chegar a um nível de infecções que não é mais possível de controlar todos os infectados. Mas a questão, uma questão muito interessante e muito importante é como se trata até agora de pessoas ativas, de pessoas que estão, por exemplo, numa faixa etária abaixo da zona de risco. Também desenvolveram todos infecções ligeiras e, na maior parte dos casos, assintomáticas, ou seja, as pessoas sabem que estão infectadas porque o teste o diz, não porque estão a tossir e têm febre, estas coisas. Portanto, dá-nos uma ideia, dá inclusivamente a possibilidade do pessoal da saúde seguir com atenção a evolução deste caso, mas digamos que é muito mais confortável termos uma infecção em Afungi do que termos uma infecção no mercado grossista do Zimpeto. Então é um pouco falecioso este argumento que foi avançado pelo secretário de Estado de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, que sugeriu uma espécie de bloqueio por causa do aumento dos casos lá em Cabo Delgado, bloqueio. Esta seria uma medida ajustada, Fernando Lima, pode haver objetivos obscuros por detrás disso, como, por exemplo, confinar os jihadistas. Eu penso que é uma mistura de vários fatores. Há elementos psicológicos neste momento em Cabo Delgado que são muito específicos desta província. Há várias semanas que a população de Pemba, a capital, pensa que vai ser atacada pelos jihadistas. Ora, isto, dia após dia, isto influi na mente das pessoas. Cria tensões mais. Este elemento de tensão, e nós temos essa experiência do período de guerra, faz que, por exemplo, as forças de defesa e segurança disparem a todo momento. Ou seja, de uma cidade paradisíaca, de praias maravilhosas, as pessoas estão a voltar aos piores cenários de guerra, com tiroteios noturnos, com perseguições noturnas, com torturas noturnas. Portanto, digamos que não podemos afastar as declarações do secretário de Estado deste ambiente. E, claro, dentro desta mentalidade securitária que é muito típica de um certo setor da Frelimo, claro que, desse ponto de vista, que eu acho errado, é muito mais fácil fazer roadblocks, controlar pessoas, revistar carros, revistar malas, ameaçar pessoas, do que tentar fazer um controle, hoje está na moda esta palavra, não intrusivo. Mas as nossas autoridades adoram os controles intrusivos, porque já têm saudades daquelas humilhações, porque todos passamos nos aeroportos nacionais, não só de quando chegávamos e íamos para o exterior, mas inclusivamente nas viagens interprovinciais é normal, ou era normal, as nossas malas serem todas revistadas com o pretexto que estavam à procura de drogas e de pedras preciosas. Mas não parece que seja das competências do secretário de Estado de Cabo Delgado andar a decretar estados de sítio, aliás, como aconteceu no passado em relação à Mocimba da Praia, e que depois as autoridades tiveram que fazer marcha atrás, porque não está nos poderes do presidente do Conselho Executivo de Mocimba da Praia decretar
recolher obrigatório para a vila de Mocimboa. Portanto, também não está nos poderes do secretário de Estado impor a quarentena ou isolar a província de Cabo Delgado do resto do país. A Europa começa a ver os seus números a baixar. Isso significa que nós, que ainda não atingimos o pico, ainda não entramos para aquele estágio muito mais preocupante, isso significa que nós podemos obter um know-how desses países que já há muitos estão experimentados a lutar contra esta pandemia. Todos esses elementos são elementos que favorecem Moçambique. O facto de não estarmos a ser atingidos no mesmo timing que a Europa e as Américas e mesmo a Ásia foi atingido. Isto permite que a OMS repasse para Moçambique, repasse para todos os países africanos experiências de outros sítios, de outros locais onde a pandemia atacou forte. Mas, e mais uma vez, isto são comentários pragmáticos sobre a situação que estamos a viver. Uma vez facilitada ou numa situação que é criada em que há menos pressão sobre estes países que estão na curva descendente da pandemia, isto vai criando mais espaço para que as autoridades destes países possam vir em auxílio de Moçambique, o que também é muito importante. Não é por acaso que o diretor-geral da OMS fala quase todos os dias em solidariedade. Aliás, nós devemos estar muito gratos à solidariedade internacional, porque grande parte do material que estamos a usar em Moçambique é material da solidariedade internacional, não é material que Moçambique adquiriu com fundos próprios. Nesta segunda-feira também, Inês Comicho, o edil de Maputo, falou publicamente da situação em que esteve envolvido relacionado com o coronavírus e lamentou o facto de não ter recebido, dentro dos prazos previstos, informação oficial dos testes a que foi submetido no Instituto Nacional de Saúde. Afirmou também que ele e a sua esposa são os 2 primeiros casos recuperados. Ou seja, Comicho recuperou sem nunca publicamente ter dito que estava infectado. O que achou desta comunicação de Inês Comicho? Compartilha também dos comentários segundo os quais a emenda saiu pior que o soneto. Não vou dizer que a emenda saiu pior que o soneto. Penso que foi positivo Inês Comicho e a sua esposa, mas sobretudo o autarca de Maputo dar a cara sobre esta situação. É importante. E, aliás, mas o facto de ter levado muito tempo para reagir a este Francisco, todo este caso é uma grande atrapalhada. É uma grande atrapalhada, já aqui falámos da atrapalhada e da confusão dos 20 milhões. Este caso ainda é mais lamentável. E eu continuo a insistir neste ponto fundamental. As pessoas na Frelimo, sobretudo a nomenclatura e a elite da Frelimo, não percebem que há um tempo novo que se vive no país, com redes sociais, com informação que circula sem que haja um epicentro, sem que haja um posto de comando que está a controlar toda a informação. Então, aquilo que eu acho é que a Frelimo, a sua elite, as pessoas que dirigem, têm que dominar estes mecanismos comunicacionais e tomar a dianteira nas estratégias de comunicação. Ora, um caso que poderia ser um caso exemplar, ou seja, o autarca de Maputo tomar a dianteira e dizer eu estou infectado, tipo Boris Johnson. Hoje o Boris Johnson, na Inglaterra, que começou muito mal a gestão do coronavírus no Reino Unido, é um pequeno herói, exatamente porque teve esta franqueza de dizer eu estou infectado,
eu vou-me recolher, continuo a dirigir o país. Depois comunicou que ia ser hospitalizado. Houve a informação que ele estava nos cuidados intensivos, houve a informação que saiu dos cuidados intensivos e, portanto, estas pequenas manobras e estratégias de comunicação transformaram o Boris Johnson, que começou muito mal, num pequeno herói. Ora, isto é importante. E, como isto, poderia ter feito isto em Moçambique. Não o fez. Não o fez mais. Parece-me desajeitado, que regressando de Londres, onde já havia casos pandemia, de coronavírus, e ao contrário do que fizeram muitas pessoas que regressaram da Europa e de outros locais, que voluntariamente se auto-isolaram, o autarca de Maputo não se recolheu, não obstante pertencer ele e a sua esposa a um grupo de risco. Ele continuou a manter reuniões políticas, continuou a dirigir o município, portanto, criando este potencial de infectar muito mais pessoas. Claro que é sempre simpático quando as coisas acabam bem. É importante que o autarca e a sua esposa estão de boa saúde, estão recuperados, mas toda a gestão desta situação foi extremamente mal gerida. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos na segunda parte para olhar para a situação de Cabo Delgado. Os pontos de Fernando Lima. Há muito de populismo neste debate, se o líder da oposição deve ou não, portanto, receber aquilo que está ou ter direito àquilo que está consignado no seu estatuto. E eu dava um exemplo, que não tem nada a ver com o estatuto de líder da oposição, de um caso que aconteceu recentemente em Portugal, em que a representante de um partido de esquerda achava que as empresas não podiam distribuir dividendos aos seus acionistas. Ora, o primeiro-ministro disse que exatamente iria aceitar, como é uma empresa participada pelo Estado, nomeadamente é a eletricidade de Portugal, que iria exatamente aceitar esses dividendos, porque é uma empresa participada e, portanto, aquele dinheiro faz muita falta ao erário público português. Ou seja, se há um sistema montado que funciona de uma determinada maneira, se as empresas são supostas de gerar dividendos e os dividendos são relativos a 2019, então não se viu porque a empresa não deveria distribuir os dividendos aos seus acionistas, nomeadamente ao acionista Estado. Muito bem, vamos a um outro tema, que é a saída de Isaltina Lucas, que já não é assessora do Primeiro-Ministro, abandonou as funções devido ao facto de a nomeação ter provocado, esses são os argumentos deles, um desconforto no Executivo. Era necessário ser perito, Fernando Lima, para concluir que tal nomeação podia provocar este problema? Eu acho que este programa, do princípio ao fim, discute questões de comunicação. Mas, mais do que comunicação, este problema é um problema de avaliação política. Ou seja, por mais que me garantam que esta senhora tem uma notável capacidade, que lida muito bem com os orçamentos, com números, que está rotinada nestas matérias, eu tenho a certeza que há muito mais pessoas em Moçambique, e Moçambique não se esgota apenas nos funcionários do governo. Aliás, a senhora foi contratada como consultora, como assessora do primeiro-ministro. Portanto, o problema não estava no formalismo
no formalismo de como contratar esta pessoa. Este país tem vários ex-ministros das finanças vivos, tem vários ex-diretores nacionais de finanças, ex-diretores nacionais de impostos que também têm capacidade para lidar com números orçamentais. Portanto, foi, sobretudo, um erro político. Ora, se aparentemente é um erro político, também poderemos fazer outra ilação. Será que o atual governo está refém desta pessoa, por aquilo que sabe, por aquilo que domina dos números do orçamento e também do próprio dossiê das dívidas ocultas? É legítimo fazer esse tipo de perguntas, mas, sobretudo, e à partida, foi um enormíssimo erro político, porque o Primeiro-Ministro e o Governo no seu todo tinham a clara noção e à partida que este assunto seria um assunto muito polémico. Vamos fechar com o CTA, que diz que as empresas estão a funcionar a 25% das suas capacidades devido a este problema do Covid-19, que já discutimos um pouco no princípio do programa, e eles defendem uma maior flexibilidade nos apoios ao empresariado, sobretudo na disponibilização desta linha de financiamento de 500 milhões de dólares que foi aprovado, acho que foi pelo Banco de Moçambique, para se atuar nesta luta, neste combate contra o Covid-19. Um maior relaxamento das medidas previstas no decreto presidencial também seria um balão do oxigênio. O importante seria mesmo esta flexibilização do pacote. Bem, as duas coisas são muito importantes. A flexibilização permite a reanimação da economia, permite que a economia funcione, embora funcione a pé coxinho, como se costuma dizer. Injeções de dinheiro, e é isso que o Governo tem evitado fazer, permitiria, digamos, um tratamento em termos de sala de cuidados intensivos da própria economia moçambicana. Só para dar um exemplo, uma vez que, inclusive, estamos quase no final do programa, nós temos o turismo praticamente, se não completamente paralisado em Moçambique. Ora, e outros setores mais penalizados? Sem injeção de apoios a este setor, muitas empresas, e não é especulativo, não é dramatizar, mas muitas empresas terão dificuldade de se reerguer, para além do drama que é os milhares de trabalhadores que ficaram sem salários, e em Moçambique não há subsídio de desemprego. Portanto, não há aquela rede de proteção de segurança social para as pessoas que perderam os postos de trabalho aguentarem-se, por exemplo, como Cyril Ramaphosa está a fazer na África do Sul, como o Donald Trump está a fazer nos Estados Unidos, em que o desempregado, e nos Estados Unidos neste momento há 25 milhões de desempregados, mas aquele desempregado está a receber lá em casa um cheque entregue pelo governo federal norte-americano. Ou seja, isto dá para segurar. Ora, não existe isso em Moçambique. Na África do Sul, estes subsídios são muito simbólicos. Ouvi falar em 500 rands, em 350 rands, mas é alguma coisa. Em Moçambique, para já, não estão previstos estes pacotes, nem sequer cesta básica, cesta de emergência, para as pessoas que estão paulatinamente a perder os seus postos de trabalho. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde discutimos este grande tema do coronavírus e também olhamos para outro tema incontornável aqui neste programa, que é a situação de Cabo Delgado. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos se encargou da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias.
Os pontos de Fernando Lima.